A Bíblia, sem dúvida, é um dos livros mais polêmicos. Desde a antiguidade até os dias de hoje, há um grande debate em torno de sua legitimidade. Muitos pesquisadores concordam. Tudo seria bem mais fácil caso Jesus, ele próprio, em carne e osso, tivesse registrado, nem que fosse de próprio punho, todos os seus ensinamentos. Mas isso não aconteceu. O imperador, o Constantino, liderou um grupo que reuniu textos e relatos, criando assim o que hoje conhecemos como a Bíblia. Mas muitas informações sobre a vida de Jesus não foram levadas em consideração, quer sejam suas histórias, bem como seus ensinamentos, porque tinham uma origem lá nos essênios. Até que por volta de 1945, no Egito, trabalhadores encontraram 13 manuscritos encadernados em couro que revelaram mais informações sobre a seita cristã gnóstica. Esses manuscritos revelam a antiga doutrina secreta, até então escondida do mundo pela igreja, e que traz informações incríveis de um Jesus completamente diferente, e que nos ensina, por exemplo, que nosso mundo é totalmente conectado. Os ensinamentos perdidos e proibidos de Jesus. Eu sou Wagner Souza e você é mais do que bem-vindo ao canal Mundo Proibido. Os apócrifos são textos que não fazem parte da Bíblia como conhecemos, porém trazem histórias e relatos incríveis sobre a vida de Jesus Cristo. Dos vários que não entraram, temos, por exemplo, os Atos de Marcos, Mateus e André, ou os Evangelhos de Madalena e dos Hebreus, assim como a primeira e segunda Apocalipse de Tiago. Um dos mais interessantes é o Evangelho de Tomé, porque revela um Jesus muito diferente do que o Ocidente conhece. Um Jesus que ensinou o ser humano um conhecimento místico, poderoso e podemos até chamar de sobrenatural. Chamado de o Evangelho de Tomé ou Tomás, para muitos é tido como a tradução literal das próprias palavras de Jesus, já que ele estava ensinando as pessoas à sua volta como usar o poder da emoção humana e, claro, aplicar em suas vidas. No entanto, esse manuscrito não conta uma história. De fato, é uma compilação de cerca de 114 ditos atribuídos a Jesus, como se fosse uma gravação audível que foi descoberta. Nas palavras iniciais do documento, Jesus disse: quem encontrar a interpretação dessas palavras não experimentará a morte. Aquele que procura, continue buscando até encontrar. Quando ele encontrar, ele ficará perturbado. Quando ele ficar perturbado, ficará surpreso e governará o todo. As informações foram recuperadas dos manuscritos do Mar Morto, na biblioteca de Nag Hammadi e nos textos coptas. Neste evangelho, há duas chaves importantes que foram escritas há cerca de 300 anos depois do tempo de Jesus. Assim está escrito. Jesus disse: quando você fizer os dois, você se tornará o filho do homem, e quando você disser, montanha, afaste-se, ela se afastará. Um possível significado é quando você une seu pensamento e sua emoção em seu coração, de modo que seja uma única fonte, uma única força potente em seu corpo. Assim, você terá o poder de falar com o mundo. Vejamos um exemplo que foi editado. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vo-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Vejamos a passagem original. Todas as coisas que você pedir diretamente e diretamente dentro do meu nome, a você será dado. Até agora você não fez isso. Peça sem motivo oculto e esteja cercado pela sua resposta. Seja envolvido pelo que você deseja, que sua satisfação seja plena. Isso significa pedir com o coração, não com o seu ego. Se você quiser a cura para a sua vida, sinta antes a sensação de ser curado, como se já tivesse acontecido. Bem diferente de apenas pedir, sem emoção ou de coração, enfim, só falar, só pedir. Essa passagem traz exatamente o que a física quântica retrata: a união de nossos pensamentos com nossas emoções, de modo que se torne um.
pensar na cura de seus entes queridos e sentir um amor nesse pensamento. Dessa forma, se tornará uma linguagem que será entendida por Deus ou pelo universo, e ele faz o resto. O filósofo Neville, em seu livro O Poder da Consciência, diz: você deve fazer de seu sonho futuro um fato presente, assumindo o sentimento de seu desejo realizado. Vejamos outro exemplo. Quando um lutador de artes marciais quebra um bloco de madeira ou de concreto, ele está focado no que acontece, isto é, depois que a mão passa pelo bloco. No entanto, se ele pensar, minha mão irá bater no bloco, além de doer, é bem provável que quebre. Contudo, ele se concentra, junta sua emoção e visualiza como se o bloco já tivesse sido quebrado. Essa metáfora simples dá para entender o quão poderoso é o poder da emoção e, claro, na visualização da experiência, como se já tivesse acontecido. O ensinamento trazido por Jesus nesse manuscrito representa nossa consciência e como ela é, o conhecimento que liberta o homem. Mas muitas pessoas fazem isso e nada acontece. Ou porque as minhas orações não são atendidas. Porque as perguntas não são feitas nem com emoção ou muito menos com o coração. Elas somente são feitas. Isso só acontece se utilizar a linguagem correta, isto é, usando o poder de seu coração. Sim, a fé, porque ela é acreditar no que não vê, então veja, visualize para que se materialize. É a única linguagem que o universo reconhece, caso contrário, são apenas palavras ao vento. Só isso. No entanto, quando você cria esse sentimento poderoso, de modo que sua oração já foi respondida, já aconteceu, isso cria ondas eletromagnéticas que trazem resposta para você. O curioso é que se trata exatamente do que os mosteiros budistas lá no Tibete dizem. Sentir e a oração. É sentir como se as nossas orações já tivessem sido respondidas. Vejamos algumas passagens e ensinamentos de Jesus segundo esse evangelho. Jesus disse: se aqueles que te guiam te disserem, veja, o reino está no céu, então os pássaros do céu o precederão. Se te disserem, está no mar, então o peixe precederá você. Em vez disso, o reino está dentro de você e está fora de você. Quando vocês se conhecerem, então se tornarão conhecidos e perceberão que são vocês os filhos do Pai vivo. Mas se você não se conhecer, você vive na pobreza e é você quem é essa pobreza. O que podemos aprender com isso? O reino do Pai está em tudo, no céu, nos mares e principalmente dentro de você. Basta você se conhecer. Mais claro que isso, não existe. Outra. Reconheça o que está em sua vista e aquilo que está oculto de você se tornará claro para você, pois não há nada oculto que não se torne manifesto. Vejamos mais uma. Essa estava em outro vídeo, mas merece voltar porque são perguntas diretas. Seus discípulos o questionaram e disseram: você quer que jejuemos? Como devemos orar? Vamos dar esmolas? Que dieta devemos observar? Jesus disse: não diga mentiras e não faça o que odeia, pois todas as coisas são claras aos olhos do céu. Pois nada escondido não se manifestará, e nada coberto permanecerá sem que seja descoberto. E aqui temos claramente: se mentir, estará se enganando, porque nada fica oculto. Isso me lembra uma frase que eu ouvi muito de minha mãe. Dizia ela: Wagner, se você mentir, quanto menos esperar, a verdade aparecerá, e daí o preço, quem pagará, será você. Continuando. Jesus disse: ama teu irmão como a tua alma, guarda-o como a pupila do teu olho. Essa passagem fala por si, e claro, poderíamos inclusive aplicá-lo a muitos que acompanham o canal. Outra. Jesus disse: se eles disserem a você, de onde você veio, diga a eles: nós viemos da luz, o lugar onde a luz veio por si mesma e se estabeleceu e se manifestou através de sua imagem. Se te disserem: é você? Diga: somos seus filhos, somos eleitos do Pai vivo. Se eles perguntarem a você: qual é o sinal de seu Pai em você? Diga a eles: é um movimento e repouso. Jesus disse: sou eu quem sou a luz que está acima de todos eles. Sou eu quem sou tudo. De mim saiu tudo e para mim todos se estenderam. Se dividir um pedaço de madeira, eu estou lá. Levante a pedra e
você me encontrará lá. Outra, mais uma das que mais gosto. Seus discípulos disseram-lhe: quando virá o reino? E Jesus disse: não virá esperando por isso. Não será uma questão de dizer aqui está ou lá está. Pelo contrário, o reino do Pai está espalhado sobre a terra e os homens não veem. O que isso significa? Você sabe, né? Bem, antes da descoberta dos escritos gnósticos, o pouco que se sabia veio de uma carta escrita pelo padre Clemente de Alexandria, e cita este evangelho secreto e se refere a ele como um evangelho mais espiritual para o uso daquelas pessoas que estavam sendo aperfeiçoadas. Ele disse: ainda é mais cuidadosamente guardado pela igreja em Alexandria, sendo lido apenas para aqueles que estão sendo iniciados nos grandes mistérios. O padre Clemente diz que Jesus revelou os ensinamentos secretos para aqueles que eram capazes de recebê-lo e serem moldados por ele. Aponta que possuía a tradição secreta que foi transmitida através dos apóstolos. No entanto, todas as pessoas beberam a água do esquecimento e estão em um estado de plena ignorância. Para superar essa ignorância é através do Espírito da vida que desce sobre eles. João pergunta a Jesus: o que acontecerá com aqueles que não alcançam a salvação? Eles são lançados no esquecimento e jogados na prisão, o código gnóstico para um novo corpo. O único caminho para essas almas escaparem de Jesus é se levantar do esquecimento e adquirir conhecimento. Vejamos uma passagem do livro secreto de João. Essa alma precisa seguir outra alma em quem habita o Espírito da vida, porque ela é salva pelo Espírito. Então ela nunca será empurrada para a carne novamente. Bem, para desencadear a força da matriz divina em nossas vidas, primeiro devemos entender seu funcionamento, e a ciência nos diz como funciona. Em segundo lugar, é preciso falar a linguagem que a matriz divina reconheça, porém, a ciência não pode nos dizer isso. Isso vem do nosso passado, de nossa cultura, da nossa história, daqueles que aprenderam e usaram essa linguagem por milhares de anos. De fato, o que Jesus e os grandes mestres diziam sobre esta linguagem é a mesma coisa. Quer sejam falando sobre as tradições budistas, hindus ou pré-cristãs, todos eles estão nos dizendo que há um campo de energia e que temos a linguagem para usar neste campo. Não, nós não falamos da sabedoria secreta de Deus. Eu te disse de uma sabedoria que tem estado escondida e que Deus destinou para a nossa glória antes do tempo começar. Todos os livros apócrifos vão estar na descrição do vídeo, do Novo e Antigo Testamento. Vocês também podem estar adquirindo esse livro no Mercado Livre.